na companhia da professora e psicanalista Maria Anita Carneiro Ribeiro. Professora, muito obrigado pelo seu depoimento aqui para o blog Divã Cultural. E nessa palestra brilhante, falando sobre a obra de Joyce e na leitura de Lacan, nesse encontro com a psicanálise de Lacan. Como se deu a sua atração pela obra de James Joyce? Olha, na verdade, a minha atração pela obra de James Joyce se deu por uma dupla via. Primeiro, por uma atração muito precoce, que foi através de uma leitura da Odisseia em quadrinhos para crianças, que me tocou muito quando eu era pequena. E eu me senti muito atraída quando eu soube que o grande romance do século XX se referia à Odisseia, né? Que era o Ulisses de James Joyce. A partir daí eu fiquei atenta para o nome. E quando eu encontro com Lacan dedicando um seminário a Joyce, aí a coisa se completou, não é? Sim. Eu leio Joyce há muito tempo, muito antes do meu encontro com Lacan. Eu li Ulisses traduzido pelo Weiss, não entendi nada, não gostei, larguei para lá. Depois eu fiz uma segunda tentativa de ler em inglês, aí eu gostei mais. Aí eu comecei a crescer, ficar um pouco mais madura e acompanhar de uma outra maneira. E hoje em dia eu tenho o maior prazer, um livro que me acompanha a vida inteira e que eu estava comentando com o público. Eu tenho do lado da minha mesinha, ao lado da televisão, porque na verdade eu relaxo mais lendo pedacinhos de Ulisses à noite do que assistindo televisão, né? Então, hoje em dia, a minha relação com Ulisses de Joyce é muito profunda, muito agradável, é muito boa. Que elementos a senhora encontra na obra de Joyce que o destacam como um escritor único na nossa literatura internacional? Ah, sim, isso não sou eu, né? Todos estão de acordo que ele introduz a literatura moderna, né? Ele introduz o que se chama o fluxo da consciência, que na verdade é um nome falso, porque o que ele introduz é o fluxo do inconsciente, e não o fluxo da consciência. Ele fala o inconsciente a céu aberto, é uma coisa belíssima você acompanhar aquelas associações que Freud chamaria associações livres, sem parar, ininterruptas, que produzem efeitos de beleza inacreditáveis. É muito lindo. Quer dizer, ele consegue uma autenticidade inimaginável para o espírito de época, né? Exatamente. A partir dele, todo mundo começou a usar a linguagem com muito mais liberdade, a usar a linguagem, a brincar com a linguagem, a jogar com a linguagem, a produzir efeitos inesperados. A poesia cresceu, engrandeceu, né? Não é necessário mais produzir sentido para produzir beleza, não é? Porque a beleza está ali, né? Independente do sentido. E em que sentido a estrutura de personalidade do Joyce, né, uma estrutura de natureza psicótica, colaborou muito para que a literatura dele fosse tão especial? Colaborou no sentido que deu para ele o inconsciente a céu aberto, como diz Lacan. Agora, tem muita gente que tem o inconsciente a céu aberto e não produz literatura, não é? Isso é de cada um. E ele, além de ter um inconsciente a céu aberto, com todo o sofrimento que isso acarreta, tem que se lembrar disso, que não é fácil ser louco. Apesar disso, com tudo isso, ele usa isso para produzir beleza, para encantar as pessoas, para produzir arte. E os elementos presentes na obra dele, essa busca incessante do pai, não é? A origem irlandesa, de que maneira isso influenciou o desenvolvimento dos temas na literatura de Joyce? Desde muito cedo, né? A primeira coisa que Joyce escreveu na vida foi um poema, que é curioso, porque ele tinha 9 anos de idade, o título do poema é em latim. É um pouco difícil de entender, mas ele escreve et nunc, para sempre, né? E sempre, em homenagem a um personagem político da Irlanda muito importante, que foi o Parnell, que foi um político irlandês que tentou ia negociar com sucesso a independência da Irlanda e que foi traído de última hora
por ter um caso amoroso com uma mulher casada e, desse modo, ele perdeu o apoio da Igreja Católica Irlandesa. Isso marcou demais a obra de Joyce, marcou demais o próprio Joyce. Joyce tinha uma relação muito ambígua, muito dividida com a Irlanda. Ele amava a Irlanda, mas ao mesmo tempo ele odiava a Irlanda. Ele passou a maior parte da vida adulta autoexilado na Itália e depois na Suíça, né? Tendo voltado apenas uma vez para a Irlanda para acompanhar os últimos momentos da mãe, né? E nessa época ele morava em Paris, porque ele morou um tempo em Paris também. É uma relação muito interessante. Isso tudo atravessa a obra dele de uma maneira muito bonita. E essa ambiguidade que ele tem em relação à Irlanda, também ele viveu em relação ao pai, né? Uma relação direta aí entre pátria e pai, né? Entre pátria e pai, entre pátria e mãe, porque ele amava profundamente a mãe, mas ele odiava a Igreja Católica e a mãe era carola. E ele tem um trecho que dizem que é autobiográfico e que ele reproduz no Ulisses, que é o Stephen Dedalus, que Lacan, por exemplo, diz que o Stephen Dedalus é Joyce, né? Stephen Dedalus narra que quando foi chamado para o leito de morte da mãe, para se despedir da mãe, a mãe pediu para ele: se ajoelhe e reze, meu filho, reze por mim, reze, meu filho. E ele, diante da mãe que estava morrendo, ele diz: não, eu não vou rezar. A mãe morre sem ele atender o pedido da mãe. Ela morre e ele não se perdoa nunca. Né? Então você vê, a pátria é o pai, a pátria é a mãe. Não é? É muita coisa. Mas ele transforma tudo isso em beleza, em arte, em uma contribuição inestimável para a cultura. É isso que eu acho que é maravilhoso dele. Na obra de Joyce, né? É. Incrível. E tem um filme, durante a palestra, a senhora citou muito o cineasta John Huston, né? Os Vivos e os Mortos. Qual a beleza cinematográfica dessa obra, na sua opinião? Olha, o John Huston estava morrendo quando ele resolveu filmar Joyce. E por tudo que eu li e tentei acompanhar, ele queria filmar particularmente uma coisa que era presente na obra de Joyce, que são as epifanias. A epifania é o quê? É a emergência do real, do impossível de dizer, que em algum momento se vislumbra, entende? Um mais além, uma coisa que está para além e que você quase que alcança, mas foge. E tem duas passagens belíssimas perto do final do filme. É uma que envolve o personagem encarnado pela filha do Huston, né? Angélica Huston, em que é um momento em que ela para no alto de uma escada, ouvindo uma música com um olhar perdido, em que você capta que tem alguma coisa inefável ali acontecendo. E o final, quando o marido dela ouve a revelação de uma história de amor ingênuo da adolescência dela, de um menino que morreu por amor a ela, e fica profundamente comovido e tocado, e fala sobre a neve caindo sobre a Irlanda. Então aí alguma coisa nessa conjunção, dessa revelação de uma história de amor em que ele diz: eu nunca senti isso por ninguém. Ele pensa, né? Mas eu sei que isso é amor. E ao mesmo tempo a neve caindo sobre a Irlanda. Esse grande amor de Joyce, esse grande amor que ele não pode amar porque ele despreza. Como é que é, né? E tem alguma coisa maravilhosa aí também. Ou seja, Huston, antes de morrer, conseguiu filmar Joyce na verdade irlandesa de Joyce. Consolidou esse laço existencial com Joyce. Né? De dois gênios, um encontro de dois gênios da Irlanda, Huston e Joyce. E nesta semana da sua palestra, comemoramos também o Dia Internacional da Mulher. Sim. E há uma obra sua, muito... eu tenho um livro chamado Um Certo Tipo de Mulher. É um livro que eu escrevi porque eu quis, como deveriam ser escritos todos os livros. E é um livro que eu gosto muito. É um livro sobre um tipo de mulher que não é tão frequente quanto as mulheres chamadas pela psicanálise de histérica, e que para a psicanálise não tem demérito nenhum você ser histérico, pelo contrário, é a coisa mais perfeitamente normal, a maioria das pessoas é assim, homens e mulheres,
Mas esse tipo de mulher é diferente, são as mulheres certinhas. Por isso o jogo com a palavra um certo tipo de mulher. Né? Porque elas são certinhas e ao mesmo tempo são completamente inesperadas. Elas são muito mais inesperadas em algumas coisas do que as mulheres ditas histéricas, que são as mulheres mais ligadas ao desejo, ao amor, não é? As coisas de vida, de alegria. Ou seja, a imprevisibilidade nelas é maior. É maior, elas são muito mais ligadas na questão da morte. Entende? Elas trocam a morte como preocupação central em lugar das preocupações de vida, de desejo. Né? É um tipo bem interessante. Eu gosto do livro, eu gosto de tudo que eu escrevi. E que mensagem você deixaria às mulheres nessa semana tão especial? Olha, vivamos nós, né? A gente realmente tem feito um caminho muito longo e ainda tem muito ainda para caminhar, mas eu tenho muita felicidade de fazer parte de uma geração que tem tentado mudar a posição da mulher no mundo. Então é uma satisfação muito grande minha poder ser mulher nesse momento. Ok, muito obrigado pelo seu depoimento para o Blog Divan Cultural. Esperamos cobrir outras palestras tão magníficas como esta. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Até logo.